uma fratura semelhante a essa aí. E aí, qual seria a primeira coisa que vocês fariam nesse caso? Provar toda a resina. Provar a cor da resina, mas antes de tudo um raio-x. Porque se for um acidente, muito possivelmente pode ter acontecido o quê? Na parte mais radicular. Uma fratura que não foi diagnosticada. Então a gente faz um raio-x. O que mais que a gente pode fazer para tomar a nossa decisão restauradora? Que muitos de vocês erraram lá na prova. Esse dente ele pode estar com inflamação. Ela pode ser reversível ou irreversível. Então a gente vai ter que avaliar também como é que está a saúde pulpar. Muitas vezes, quando é uma fratura desse tamanho aí, já ocorre a exposição pulpar, infelizmente. E aí o que, que a gente faz nesse caso? Controla, acessa ao dente, vocês vão ver lá na N como é que faz o acesso, mas faz uma restauração provisória só nessa parte aqui da frente, para o paciente não ficar com o dente quebrado muito tempo. Então a gente faz uma restauração provisória e aqui por trás fica aberto o acesso para fazer o tratamento endodôntico desse paciente. Mas vamos supor que nesse caso desse paciente aqui, esse paciente ele já tinha uma restauração antiga. E essa restauração antiga caiu. Se é uma restauração antiga, então esse paciente talvez não precise de endo, não precise a gente fazer tanto diagnóstico desse jeito, a gente vai só fazer a substituição dessa restauração. Só que aí, quando ele chegou, vocês disseram, não, essa restauração é muito grande, muito difícil, e eu vou encerar esse dente. Vocês entendem o que é um enceramento? O que é um enceramento? Como é que eu vou fazer na minha vida clínica, lá no consultório? Eu preciso de quê para fazer esse enceramento? Eu preciso moldar esse paciente com alginato, fazer uma cópia desse dente. Quando a gente fizer uma cópia, um outro modelo, a gente manda para o laboratório. O laboratório vai reconstruir com cera de maneira perfeita. E aí, quando chegar no nosso consultório, a gente reproduz isso que o laboratório reconstruiu na boca do nosso paciente. Vocês entendem esse fluxo? Então, vamos supor que o paciente chegou com esse dente fraturado, certo? Fiz uma moldagem, fiz um modelo, mandei para o laboratório e o laboratório vai me devolver mais ou menos assim, ó. Aqui do lado separadinho. O laboratório vai me devolver um dente rígido, encerado, perfeito, ó. Certo? Isso aqui ainda não é a boca do paciente, isso aqui é o modelo que eu mandei para o laboratório. E aí, como é que eu vou reproduzir isso que o laboratório mandou na boca do meu paciente? Eu preciso fazer uma guia de silicone, certo? Então, vou começar a prática de hoje fazendo a guia de silicone, para que vocês entendam como é que a gente vai fazer. Então, para a guia de silicone, a gente vai usar um silicone, como eu tenho falado. E esse silicone, ele pode ser de condensação. Tá vendo aí o nome condensação, ó? Ou ele pode ser de adição. Qual é a diferença entre eles dois? É uma diferença bem significativa entre eles dois. Preço, certo? Mas por que existe essa diferença? O silicone de condensação, lá na reação química dele, eu preciso de uma pazinha do silicone. Depois você pega aí com leda. O silicone de condensação, ele tem uma reação química, como o nome diz, por condensação. E aí essa condensação, ela vai gerando produtos, subprodutos no final. E um desses produtos que é gerado é o álcool. E aí, quando o nosso molde fica lá paradinho, esse álcool evapora e o molde distorce, ele fica meio torto, distorcido. Por isso que ele é um silicone mais barato, é um silicone que tem menor precisão. Vocês ainda não viram na dentística, mas vocês vão ver lá na prótese alguns preparos que tem 0,5 milímetro de espessura, 1 milímetro. Então o que que acontece? Quando a gente vai moldar um preparo como esse para fazer uma coroa, se tiver uma distorçãozinha, por menor que seja, quando chegar a coroa não encaixa. Eu tenho que ter um material de alta precisão. Então, o material de alta precisão que a gente tem hoje como material de moldagem é o silicone de adição. Ele não gera subproduto, ele tem uma estabilidade muito alta, diferente desse aqui de condensação. E aí a gente tem uma diferença muito grande no preço.
Um kit como esse aqui, os silicones, na verdade, eles têm diferentes viscosidades. Tem esse aqui, ó, que tem uma consistência como se fosse tipo de uma massa de modelar, ó. Tá dando pra ver aí? E existem alguns mais fluidos, vocês vão ver lá em prótese isso e vão entender direitinho essa sequência. E aí a diferença, por exemplo, um kit desse aqui de condensação fica entre 300 e 400 reais. Um de adição já vai para 800, 900, 1.000 reais. Então é um material muito caro, por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao usar ele. E aí como é que a gente usa esse material? Vem uma pazinha como essa aqui, ó. Deixa eu afastar aqui só para vocês verem. Ó, vem uma pazinha como essa aqui é uma medida inteira. Então quando eu encher essa pazinha pela tampa aqui, vou encher aqui para vocês verem. Tem que ser enchida pela tampa aqui sem passar nada do volume dela, ó. Isso aqui não é só uma medida, ó. Isso aqui é mais que uma medida da pazinha, tá vendo? Então eu vou raspar aqui, ó, deixar exatamente da altura aqui da pazinha. Isso aqui é uma medida inteira. Para o que vocês vão fazer hoje, vocês não vão precisar dessa medida inteira, não. Nós vamos usar meia medida para economizar. Então vocês vão pegar aqui, ó, e usar como se fosse aqui aproximadamente meia pazinha desse silicone de condensação. Aí tem uma coisa super importante sobre a manipulação desses materiais que vocês precisam ter em mente. Com certeza vocês vão fazer uma prova de prótese e vai ter isso. Que é o que? O silicone de condensação ele pode ser usado com luva, por isso que eu estou manipulando com luva. O silicone de adição ele não pode ser manipulado com luva, porque o látex do pó da nossa luva aqui ele se combina com os radicais lá da reação química e o de adição ele não tem uma reação química adequada, ele não funciona. Então no silicone de adição a gente só pode manipular ele sem luva. Na hora da moldagem, o auxiliar manipula sem luva, entrega para o dentista, ele leva lá na boca já em posição sem pegar muito no material, senão ele não endurece, ele não toma presa. Então, para fazer a nossa guia, nós vamos utilizar aqui um pedacinho aqui como se fosse meia medida, estão vendo? Ó, aqui, meia medida. E aí a gente tira esse material da pazinha. E aí, para isso, essa pasta aqui, ela funciona como se fosse a base, ó. A gente faz como se fosse um brigadeiro e a massa na mão, ó. E para que ocorra a reação química, vocês vão ter que usar isso aqui, ó. É um catalisador. Presta atenção para entender. Esse catalisador aqui, quanto mais a gente colocar, mais rápida vai ser essa reação. Mais rápido vai endurecer isso aqui. Quanto menos a gente colocar, pode ser que não tome presa nunca. Então, vamos botar uma quantia adequada. Qual vai ser a quantia adequada hoje? Ah, cuidado que esse catalisador aqui, se pegar no jaleco de vocês, ele não larga. Da última vez que eu fui demonstrar, o tubo estourou aqui, puf, sujou meu jaleco inteiro. Então, nós vamos colocar uma quantidade mais ou menos, ó, uma linha, atravessando aqui a bolachinha que eu coloquei na mão. Tá vendo? Coloquei até mais que o necessário um pouquinho, pra gente ganhar tempo aqui, porque senão ele demora muito na presa, a gente acaba perdendo tempo aqui da demonstração. Então coloquei aqui, e aí ó, eu vou manipular esse material. Tá vendo que se ele fica muito tempo na luva, ele gruda, ó. Eu nem gosto muito de manipular ele com luva, não. Mas eu também não gosto de manipular sem luva, porque ele gruda na unha. Fica parecendo unha de mecânico, sabe? Depois. E aí ó, a gente tem que manipular. E aí, ó, eu tenho que manipular com bastante vigorosidade, ó. Esse material não pode ficar nenhuma rajadinha dessa vermelha, tem que ficar uma cor bem uniforme. Se eu manipular mal, o material não vai ter resistência no final e não vai ficar legal a guia de vocês vão ter que repetir. Então manipula aqui, amassando bem, ó, como se fosse na pontinha do dedo. Quando eu achar que está com uma corzinha mais uniforme, eu faço aqui uma bolinha e vou fazer como se fosse um rolinho aqui, ó, que vai ser mais ou menos o tamanho de canino a canino. E aí eu venho aqui pela palatina, tá dando pra ver aí?
vou começar jogando lá na cervical, ó. Tá jogando não? Jogo lá na cervical. E aí depois eu venho jogando levemente aqui sobre a vestibular, ó. Não precisa cobrir a vestibular, estão vendo? Eu faço só uma leve marcaçãozinha, ó. A vestibular. Não precisa espremer muito aqui. Se vocês espremerem muito, vai ficar muito fina. E na hora que vocês forem fazer a parede palatina, ela distorce. Então ela tem que ter uma espessura adequada. Tem que copiar a palatina cervical bem direitinho, ó. E tem que copiar a borda incisal. E aí nós vamos esperar tomar presa, certo? Isso aqui nós faríamos em quem? No enceramento. Então esse dente rígido que eu coloquei aqui é como se fosse o enceramento. Como é que vai funcionar para vocês hoje? Vocês vão moldar o dente rígido antes de quebrar ele, fazendo o preparo para a classe 4. Entenderam? Então o dente está rígido do manequim inteiro. Vocês vão fazer a guia como se fosse o enceramento. Depois que a guia estiver toda ok, aí vocês cortam o dente fazendo uma classe 4. Entenderam? A sequência? Classe 4? Sim, com cera. Aí vocês vão fazer do 21, que é o que está rígido. O 11 vocês não já cortaram? É o 21 que está rígido, certo? Vocês vão copiar. Me arrume mais uma luva aí, por favor. Professor, o laboratório faz o dente em quantos dias? Em geral, ele pede 7 dias úteis para você mandar, ele encerar e dar tudo certo. Se for um enceramento digital, ó a pergunta dela: quanto tempo leva para o laboratório encerar? Se for enceramento digital, às vezes acontece mais rápido, porque chega lá, eles escaneiam, já é digital, insere, imprime, em uns 2, 3 dias chega. Mas quando é um enceramento convencional, que ele realmente vai fazer com cera e tal, aí ele pede uns 7 dias úteis. E depende também do tamanho do enceramento. Se for só um dente, é rápido. Agora quando é, por exemplo, canino a canino, pré a pré, aí acaba sendo mais demorado. E aí como é que eu sei que tomou preso? Eu vou pegar um instrumento, ó, e vou ficar encostando aqui pra saber se tomou preso. Tá vendo que tá mole, ó? Tá marcando. Então vamos esperar aqui um pouquinho. Vai gerar uns 5 a 7 minutos o tempo de presa dele, certo? Hoje eu vou demonstrar para vocês com a guia e vou demonstrar para vocês com a tira de poliéster, que é a forma que a gente mais faz na vida convencional aí do nosso dia a dia, certo? E aí, enquanto vai tomando presa aqui, pra gente ganhar tempo, eu vou mostrar pra vocês a seleção da cor. Esse dente aqui, como ele é de manequim, eu já sei a cor dele. Eu já sei que ele tem uma cor A2 de esmalte e A2 de dentina. Infelizmente, o nosso paciente, muitas vezes, ele chega e a gente não sabe a cor do dente dele. Tem um caso até de um paciente aqui, ele é aluno aqui da UNP, ele foi com a classe 4, estava na academia. Vou desbloquear trauma, né? Vocês, eu morro de medo de fazer supino reto. Eu morro de medo de não poder mais na última sessão e cair no meu dente. E aí ele tava lá, não pôde mais na terceira série e a barra caiu. E exatamente uma classe 4 no 11. E aí uma classe 4 imensa. E aí ele chegou lá, e aí ele foi 3 vezes para eu conseguir acertar a cor. Fiz um, a gente foi no reparo, fiz outro. E aí a cor do dente dele era A3 na cervical, A2 no terço médio e B1 na incisal. Então era um dente muito cromado, tinha muitas cores. Então a gente vai ajustando até acertar. Quando o dente tem uma cor só, é melhor, mas nem sempre acontece isso. E aí existem várias técnicas da gente fazer classe 4. Existem algumas resinas, como essas aqui que eu trouxe para mostrar a vocês. Ó. São as resinas translúcidas. Elas são usadas para dar aqueles efeitos de azulado, acinzentado, mas na borda incisal. Nós não vamos utilizar aqui por motivos óbvios, que a gente não tem essa resina disponível, e porque é uma técnica um pouquinho mais avançada. Para que vocês entendam inicialmente a sequência, a gente vai fazer a técnica que é preconizada na graduação, que é usando esmalte e dentina, que é o que vocês vão fazer aqui. Então é a técnica que eu vou fazer hoje.
ela resolve 90% dos casos. Quando é que ela não resolve? É o caso de um paciente jovem com um dente muito caracterizado. Então, nesses casos, a gente vai ter que usar uma resina mais translúcida mesmo. Ó, tá tomando presa aqui. E aí, como é que eu selecionaria essa cor? Eu vou lá na resina. E aí, uma dica também para tirar a resina. Não tirem a resina assim, ó. Pegando aqui a ponta da espátula, ó. Vocês viram o que aconteceu, ó? Ela voa, ó. Tá vendo? Quando vocês pegam com a ponta da espátula, ela faz tipo uma alavancazinha aqui, ó. Como ela é flexível e voa. O que nós vamos fazer para pegar a resina? Nós vamos pegar com essa curvinha aqui, ó. E aí ela voa menos, mas ainda voa às vezes, ó. Vou aqui e tiro a resina. Tá vendo como é mais fácil? Mas eu vou pegar bem menos aqui. E aí a gente vai fazer uma bolinha. Se eu quiser ficar fazendo a bolinha na luva, não tem problema, desde que eu limpe a luva antes. Então passa álcool na luva antes, porque o pó da luva altera a resina. E aí eu vou colocar aqui, ó, em cima do dente. Deixa eu ver se ele fica bem brilhoso, dá pra ver, né? Vou colocar aqui em cima do dente. Vou fazer como se fosse um botãozinho e vou polimerizar, ó. Igualzinho, né? É porque eu já sei que a cor é essa, porque eu peço dentro dessa cor. Então, eu tô fácil, tá fácil pra mim. A2. Lá quando a gente vai pedir o dente desse manequim, ele nos dá a opção de escolher. Se quer que cor A1, A2, eu vou mostrar aqui pra vocês esse daqui, ó, que tá com uma cor um pouquinho estranha, é porque ele é escurecido, ó. Então, quando a gente quer treinar escurecido, a gente pede o dente escuro, se for o caso. Eu vou mostrar aqui pra vocês a cor dele na palatina. Então, eu coloco aqui o botãozinho, polimerizo, mando o paciente molhar com saliva e de preferência peço para ele sentar na vertical para olhar a cor. E aí eu olho, preferência com luz natural, vejo se a cor bateu ou não. E vou testando. Às vezes a gente testa, eu estou em dúvida se é o esmalte A1 e A2. Eu boto o A2 aqui, o A1 aqui, o A3 aqui do ladinho e olho os três, qual que some ali no dente do meu paciente. E aí depois que eu seleciono a cor, e aí selecionar a cor é um passo que não é tão difícil. O que é mais difícil na classe 4 é acertar a espessura que vocês vão usar do material, da dentina e do esmalte. Se vocês botam um esmalte muito espesso, ele vai ficar muito cinzento, a classe 4. Se vocês botam uma dentina muito espessa, o dente vai ficar muito opaco. Vai dar pra ver a classe 4. Então tem que ser uma espessura adequada, tanto de esmalte quanto de dentina. Como é que eu vou saber isso, professor? Com o tempo e com o estudo. Professor, repita, como fica cinzento? Se a gente botar muito esmalte, como o esmalte é mais translúcido, passa mais luz, vai ficar mais acinzentado. Então fica um dente que a cor tá certa, mas quando eu olho, parece que ele tá meio transparente, tem uma sensação estranha. E se eu boto muita dentina, fica um dente meio opaco, branco, como se fosse uma pastilha chiclete mesmo, que não dá pra ver translucidez incisal. Por quê? Porque a dentina é a resina mais opaca que a gente tem, e aí quando eu coloco essa resina, muito dessa resina, pouca luz atravessa esse dente, que não é o que acontece no dente natural. Então como é que eu vou saber isso, gente? Com estudo e com treino. Hoje nós vamos fazer aqui a técnica bem clássica, bem convencional. E aí depois vocês vão estudar outras técnicas mais avançadas de classe 4, outras coisas. E assim, essa técnica não é porque é aqui na UNP não, vocês têm uma mania muito grande de dizer, né? É porque aqui na UNP a gente não vê. Toda graduação, a técnica que é dada é a técnica simplificada. Toda graduação. Quando vocês estão mais adiantados um pouquinho no cronograma, que não é o caso daqui ainda, aí a gente faz uma técnica mais robusta, mas é assim, saindo do script que é dado pra gente, entendeu? Então vocês vão fazer a técnica que dá pra resolver a grande maioria dos casos na nossa vida clínica. E aí, ó, eu vou testando aqui, marca um pouquinho, ó, mas você vê que ele volta, tá vendo? Quando ele voltar totalmente, é porque tomou presa. Aqui como ficou metade do catalisador na minha luva, aí a presa tá mais devagar um pouquinho, ó, pra vocês verem como a manipulação do material altera. Então vocês têm que manipular direitinho.
Mas aí, terminou, ó, eu vou remover a guia e tem uma palatina exatamente copiada do meu enceramento. Só que o paciente não vai estar assim, né? O paciente vai estar como? Vai estar com uma fraturinha lá em boca. E aí é esse o nosso grande desafio, é reconstruir essa fratura. Então, copiei o enceramento. E aí, quando o paciente chegar, eu vou testar se minha guia está adaptando, ó. Ó, que bonitinho. Satisfatório, né? Adaptou. Bem legalzinho. Beleza. Mas, aqui eu já fiz a guia exatamente no tamanho adequado. Vocês estão vendo por esse ângulo aqui, ó. Peraí. E tá passando pouco material, como se fosse cobrindo aqui a vestibular. Algumas vezes, quando a gente vai fazer a guia, esse material ele cobre muito a vestibular. A gente tem que cortar esse material. Tem que ficar bem rasinha a nossa guia. Eu vou até cortar aqui um pouquinho para vocês verem. Quanto mais profundo fica aqui, ó, olhem bem para entender aí na imagem da projeção. Quanto mais alta fica essa parede aqui, mais há uma tendência da gente fazer uma parede palatina bem grossa. E aí eu já começo a errar essa questão de espessura das camadas. Professor, minha guia ficou muito grande, tanto para os lados aqui, quanto aqui para cima do palato. Ela não está encaixando no meu manequim. O que eu posso fazer? Eu posso vir com a lâmina de bisturi e cortar essa guia, ó. Aí eu posso cortar aqui essa região do palato, ó. Tem que ter cuidado para não se cortar só a guia. Posso cortar aqui a região do palato e posso cortar, aí eu quero que vocês tenham atenção nessa hora. Eu não vou cortar nessa posição. Aqui, ó. Não é assim, eu vou cortar errado para vocês verem como não é para fazer. Parece criança, né? Psicologia reversa. Não é assim, ó. É assim de ladinho. Vou cortar aqui, ó, diminuindo essa altura aqui, ó. Viram o que eu fiz? Para que a minha guia fique bem rasinha. A minha guia aqui já estava quase no tamanho ideal, então cortei bem pouquinho. Mas se passar muito aqui por cima, claro, vocês vão cortar mais. Entenderam isso? A posição do corte. Por que que eu cortei? Porque quando a guia ela fica muito grande, passando aqui por cima, ó, primeiro que eu não vou conseguir ter acesso para fazer a parede palatina aqui com tranquilidade. Segundo, que se ela ficar muito espessa aqui, por exemplo, olha aqui a diferença de espessura dessa. Deixa eu botar o foco. Olha a diferença de espessura dessa aqui, do lateral, para essa daqui. Conseguem ver que essa aqui está mais espessa, um pouquinho mais alto aqui na frente. Quando eu for construir a parede palatina, eu construo uma parede palatina muito grossa. Aí essa parede palatina grossa, ela já começa a acinzentar meu dente, desde lá de trás. A parede palatina tem que ser bem fininha, porque não é bom esmalte. Se eu fizer essa parede palatina muito espessa, já começa a acinzentar meu dente. Então ela tem que ficar bem fininha assim, ó, tá vendo? Bem menos de 1 milímetro, ó. Ok? Entenderam? Professor, quando colocar o silicone aperta bem na palatina? Não precisa apertar muito, ó. Tem que deixar uma espessura lá na palatina cervical para que ela não distorça tanto quando a gente apertar. Se eu apertar muito, aí na hora que eu for construir aqui minha guia, se ela ficar muito fininha aqui, quando eu apertar ela distorce, ó. Tá vendo? Aí eu faço a guia errada. Então eu tenho que deixar uma espessura minimamente adequada. Beleza, selecionei a cor, fiz minha guia. Tá tudo ok lá. O que eu tenho que fazer agora para construir meu dente? Qual o passo a passo? Vamos revisar aqui. Bisel. Bisel. Nesse caso aqui eu já trouxe preparado para a gente ganhar tempo, ó. Vocês conseguem ver o bisel aqui? Deixa eu inclinar aqui na luz. Ó o bisel como é grande, ó. Tá vendo que ele tá indo até aqui, ó. Então, fiz o bisel. Com qual ponta diamantada a gente vai fazer o bisel? 21,45. 21,35 ou 11,90. F.
Porque se for com a granulação alta, a gente vai destruir o dente, o desgaste é muito alto. Então eu faço aqui o bisel, olha aqui de lado como é o bisel, ó. Uma de alta, deixa eu... 2135F ou 11,90. Professor, a classe 3, é bom fazer o bisel também se pegar muito vestibular? Precisa fazer o bisel também na classe 3, senão vai ficar aparecendo a linha. Olha aqui de lado, não sei se vocês vão conseguir ver, mas vocês estão vendo a rampa aqui, ó. Sim. Que é, ó. A dentina ela vai subir até aqui, ó. Se ela não subir até aqui, não vai mascarar o dente. Certo? Vamos lá. Eu não vou aplicar ácido aqui hoje. Presta atenção. Se perder uma coisinha, não vai entender mais nada. Eu não vou aplicar ácido aqui hoje, porque melaria tudo aqui, precisaria lavar e tudo mais. Então eu vou asperizar aqui com a lâmina no dente do paciente, vocês não vão fazer isso. Conta para Ricardo lá, asperizando o dente do paciente. Vocês vão asperizar com a lâmina, com a broca, perdão, com a ponta diamantada. Porque na hora que vocês fazem o bisel, vocês já asperizam lá, aumentam as microrugosidades e melhorar a adesão. Principalmente na região palatina. Porque não é aqui que vai ficar a parede palatina que vai suportar toda a restauração. Então se a gente não aplicar ácido na palatina e adesivo na palatina, não vai ter adesão. Professor, minha parede palatina caiu, inclusive talvez caia até aqui hoje, porque como eu não estou fazendo ácido, a adesão vai ser baixa. Mas um dia normal, enxuga as lágrimas e vida que segue. Faz uma nova parede palatina. Qual o isolamento que vocês vão utilizar nesse caso aqui hoje? Relativo não, semi-absoluto. Semi-absoluto. Aquele que vocês fazem um cortezinho aqui e fica todos esses dentes de fora aqui. Lembram como é? Não? Eu vou demonstrar para vocês depois. Certo? Vamos focar aqui no passo a passo da classe 4. Então vamos supor que eu apliquei meu ácido, sequei, lavei tudo direitinho, vou aplicar o adesivo. O adesivo ele não precisa ser um mar, empoçar não, é um brilhinho só. Aí às vezes vocês botam muito adesivo. Terminou de usar aqui, fecha o adesivo, senão vocês vão estragar o adesivo inteiro também, porque o solvente evapora. Vou até tirar um pouquinho o excesso aqui, ó, e vou passar o adesivo. Professor, se colocar muito adesivo, influencia na resina? Influencia, tanto na cor quanto na resistência mecânica. Ó, aplico esfregando bem muito, tanto na vestibular quanto na palatina. Ó. Depois da primeira camada, qual é o nosso protocolo? Um jato de ar, uma distância de mais ou menos um palmo. Aplico a segunda camada de adesivo, não precisa ser muito. Eu vou precisar que alguém me arrume foto aí em cima. Leda tá por aí? Foto e um pedaço de fio dental. Dental, Ricardo? Ó, segunda camada de adesivo. Obrigado, Ricardo. Não é nem dele, boy. Ó, jato de ar. Aí uma dica boa quando vocês estiverem fazendo dente anterior é antes de ativar com a luz, peguem um pedaço de fio. No caso aqui nós vamos pegar o fio dental de Ricardo. E vamos limpar aqui e aproximar, ó. Tá vendo que eu estou entrando lá dentro da papila e limpando, ó. Professor, se eu não fizer isso, o que pode acontecer? A vida de vocês pode começar a ficar bem difícil nessa hora. Por quê? Vamos imaginar que vocês não protegeram o dente vizinho aqui na hora do ácido
o dente vizinho for o quê? Condicionado com ácido, né? Aí o adesivo, vocês gotejaram, aplicaram jato de ar, o adesivo escoou para o dente vizinho. Se eu não limpo aqui, ó, o que vai acontecer com esse dente da classe 4 do vizinho? Vai grudar. E aí se ele grudar, não passa a tira de poliéster. E aí já começa a dificultar a vida a partir dessa hora. Pode colocar a fita pedra-rosto. Como eu não usei aspa aqui hoje, não usei a fita, mas vocês podem colocar a fita aqui, ó, protegendo os dentes vizinhos. Precisa ainda assim passar o fio, porque ele escoa e acumula aqui, ó. Limpei. Depois que tá limpa aqui a proximal, aí eu vou fotoativar. Acho que a Leda foi buscar, né, ali? Foi. Quanto tempo de fotoativação? 20 segundos. 20 segundos. Se eu tiver dúvida, bota mais. Se for foto lá da Shopee, bota mais tempo. Não precisa ter medo não. Fotoativação nunca é demais. Professor, aquelas facetas que fazem com a borda incisal mais translúcida, é porque ele deixa as sobras mais esmalte? Porque ele usa a resina translúcida. Eu vou mostrar aqui. E lembre, eu vou fazer a borda incisal caracterizada e eu te digo. Certo? Só esperar o foto aqui um pouquinho. Vamos lá. Se for com silicone, não. Só se for com tira de poliéster. Certo? Exatamente. Aí tem que ser na mão. Não. Calma. Se o dente já vier quebrado, o dente quebrado e manda o laboratório com o modelo quebrado. Aí ele segue em cima Quando ele voltar, né? Deixa eu usar aqui, que ela aproxima. Deixa que ela é boa. se não tiver lateral, aí